So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see is a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me with a strategy that I'm attacking. Put to the test and you know I'll ace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase so I'll stay on track, yeah. I enjoy the race so I'll make that back. Got a lot of dreams that I'll make. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos começando o nosso oitavo episódio no estúdio novo. Vocês estão tendo a oportunidade. Esse estúdio é nosso, né? Primeiro estúdio que nós construímos, nosso esforço, eu e Tia Kélia, né? E estamos com um convidado muito interessante, muito legal. Tia Kélia vai apresentar aqui pra gente. Fale comigo, Bia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fazendo o plágio da sequência do meu amigo, né? Eu tô aqui com uma pessoa que realmente eu considero uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer. Mais inteligente mesmo, né? A gente se conheceu já na metade dos anos aos quais eu estava em Paraopebas, mas eu virei fã. É uma pessoa que teve uma passagem pela gestão do hospital há um tempo atrás. Olha, tá vendo? Bem, bastante tempo. E, de repente, se lançou na política. É um homem que a gente tem que parar para conversar e horas. E quem fica seco de conhecimento se sente realmente preenchido, porque realmente o Falcão, ele é uma personalidade de destaque. Então hoje a gente traz o Falcão, Francisco Xavier Falcão. Falcão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tua história de vinda em Paraopebas. Já sei que você não é daqui da região. Kelly, eu até fiquei, você falando aí, né, quando você falou de mim, eu esperei, olhando para a porta ali, que alguém entrasse para ser entrevistado. Eu achei que não seria eu. Se minha mulher estiver vendo lá em casa agora, ela vai dizer, ué, não era o Falcão que ia estar lá na entrevista agora? Não, é tudo Mas verdade, obrigado, gente. Muito obrigado pelo seu carinho e a recíproca é verdadeira. Também gosto muito de você. Primeiro, antes de falar de mim, né, eu quero parabenizar vocês aqui pelo trabalho, né, Nakai, você, vocês, na verdade, desculpa, e assim, um trabalho que eu também almejo um dia ter, né, porque eu acho que isso aqui é uma riqueza, né, onde você traz pessoas para debater, falar de histórias, e uma coisa que é bom disso aqui, fora da televisão, né, que hoje é o futuro da televisão, isso aqui, mas é que na televisão você tem um tempo muito pequeno, né, para poder falar. Geralmente você já vai lá com um tempinho, olha, você só tem 30 minutos, 10 minutos, 15, sei lá, quando tem, né? Porque tempo na televisão é dinheiro. E aqui não. Aqui é... A rodada tá ali. Aqui o tempo é nosso amigo, né? Isso. Então, assim, parabéns, um trabalho fantástico aqui no estúdio. E uma das coisas que eu quero parabenizar vocês é que o formato do podcast, né, Anônimos, né, que vocês vão trazer muitas pessoas aqui, a gente estava falando sobre isso aqui fora do ar, que são pessoas que eu sei que vão contribuir muito para isso e que não tem essa oportunidade de contar a sua história, né? Você vê, por exemplo, as outras pessoas que já colocaram podcast aqui na cidade, geralmente eles querem entrevistar políticos, personalidades, vereadores, prefeitos e etc, etc, e não dão realmente oportunidade para quem pode, né, enriquecer os conteúdos da internet, principalmente aqui da nossa cidade. Respondendo a tua pergunta, de fato não sou daqui, né? Eu sou estrangeiro, né? Eu nasci no Maranhão. Meio de Maranhão. Meio de Maranhão. Nasci no município de Arari. Até as minhas primas, às vezes, elas brincam comigo que elas
elas são de Miranda, né? E ela disse, não, você não é de Arari, você é de Bubasa. Aqui Bubasa é município de Arari, é um povoado pequenininho onde a gente morava lá no Maranhão, mas na minha certidão de nascimento está que eu realmente sou de Arari, até porque eu nasci lá. E vim para cá em 1993, Nossa. já tem bastante tempo, né? Vim a primeira vez com a minha família, com meu pai e a minha mãe, que a minha irmã veio primeiro para cá. E depois voltei para continuar estudando, porque eu estava estudando em Miranda, né? Com o meu tio. E depois que acabou lá, eu vim para cá realmente de vez, né? E assim, foi interessante que quando eu cheguei aqui, eu me considerava ainda uma criança, né? Eu demorei a amadurecer. E vi essa cidade crescer, né? Hoje, às vezes, eu tô andando por aí pela cidade de carro e passo em alguns lugares, né? E fico lembrando de como eu conheci. Por exemplo, aqui a gente está no bairro Liberdade. Eu não podia falar o endereço, né? Não, pode. Ainda não devo muita gente. Eu tô com medo da Anatel. Então, ó, pessoal, para quem quer saber, certamente não vai dizer o endereço direito, só se você for convidado, certo? Nós mudamos, nós estamos agora aqui no Liberdade 1, certo? Mais longe dos enchentes, não vai inundar aqui. Não vai, eu espero. E como o nosso amigo Falcão está falando, o nosso objetivo é trazer pessoas anônimas. Então, se você tiver uma história legal, se você tiver uma história que gostaria de contar, gostaria de participar, eu acho bacana, entre em contato com a gente, até mesmo aqui no comentário do YouTube, coloca lá a sua historinha, vai lá no Instagram do Anônimos, manda uma mensagem explicando o que é que você quer contar. O WhatsApp está aparecendo na tela agora também? Não, a gente tem um WhatsAppzinho ainda. Tem um WhatsAppzinho, sim. Então, tem um WhatsApp para você entrar em contato, vai estar na descrição do vídeo, o WhatsApp. E mande a sua história que você pode estar aqui. A gente não tem uma pretensão de trazer só pessoas famosas. Inclusive, o nosso conceito é trazer pessoas anônimas. A gente quer pessoas que fizeram história interessantes e tenham histórias legais para contar. Porque tem muito anônimo legal aí, galera. É o que a gente via, assim, que tem tanta gente bacana querendo contar uma história, e simplesmente porque não tá no poder ou porque não tá lá em cima, né? Aí o pessoal meio que as pessoas pensam que não dá história, né? Então, o conceito daqui é esse, é trazer pessoas que às vezes não têm a oportunidade de contar suas histórias. Tá, às vezes aconteceu, acho que foi no nosso episódio 6, nós trouxemos um vereador, não foi? Foi, mas se vocês assistirem o história episódio, como um homem, né? A gente não tá nem aí pra ele como político. Pra mim, pouco importa o político. A gente queria saber da história do carinha que saiu lá do Nordeste, foi morar no Maranhão, passou fome, teve todo um... Assista o episódio, tá muito legal. Teve todo um desenrolar da história pra estar aqui. Isso. A história do ser humano que conta pra gente. Isso. E aí eu vou começar direto perguntando pro nosso amigo. Não, mas ainda não terminou a história dele? Não. Não, ainda tava contando que ele ainda era molequinho. Então, mas é isso que eu queria saber. E aí, 93, 30 anos atrás, por que Parauapebas? Então, a minha irmã, ela casou, né, com um baiano e vieram pra cá. Baiano? Um baiano. A irmã do Maranhão casou com um baiano, olha que coisa boa, né? Parece aquelas piadas de... que a gente não pode contar. Olha, o Léo Lins lá tá... Mas que parece as piadas. Mas não pode mais. Não pode mais falar essas piadas. Então, continue. Então, assim, aí casaram, né? Vieram morar aqui em Parauapebas. Isso foi bem no começo mesmo da cidade. E aí... Já era emancipada? Já. Quando a minha irmã veio, já era emancipada. Aí a gente veio depois, né? Meu pai e minha mãe. E... Quando eu vim em 90, eu não me lembro se era o Chico, acho que era o Chico das Cortinas, que era o prefeito. Então foi o primeiro prefeito, você me lembra? Não, acho que ele foi o segundo. Não, primeiro foi o primeiro. Não, teve o Chico Brito, que foi o administrador da intervenção. Sim, mas né? o primeiro prefeito eleito daqui da cidade foi o Chico das Cortinas. Não, foi o Faisal. Não, foi o Faisal. Certeza? Podemos pesquisar. Vamos pesquisar no Google, vamos lá, vamos usar o professor. Sim, continue. Então aí para você ter uma ideia, só tinha praticamente Cidade Nova, Bairro da Paz, que era uma invasão, né? Inclusive o pessoal chamava de Bairro da Bala, e foi lá onde a gente foi morar. Né? As casas todas de madeira, muita poeira, muita fumaça, que as pessoas faziam caeira, né? Tinham as serrarias que os caras tocavam fogo nos restos de madeira ali que sobrava, no pó da madeira, aquele pó que sai da serraria. Sim, a vida não tinha... Se hoje muita gente acha que Parauapebas ainda não tá bom, antigamente era bem pior, né? E assim, eu vi Parauapebas se desenvolver.
E eu costumo dizer que é uma pena que ela se desenvolveu pelo trabalho dos empresários, da economia, porque o poder público, na minha opinião, eu sempre falei isso, né, contribuiu muito pouco para o desenvolvimento da nossa cidade. Né? Meu Assim, amigo. a gente não tem hoje muitas coisas que poderíamos ter, né, mas Parauapebas, do que era hoje, é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito daqui. Não, você tem razão. Faisal foi o primeiro prefeito daqui, 10 de maio de 1988. Tá vendo? Segundo Fale comigo, prefeito fale foi comigo, o que Chico tem das cultura. Cortinas. É o Barça de Em 93. Quando? 93. Ele Foi foi- o mandato que ele entrou. Pô, então foi quando eu cheguei, ele era o prefeito. Você chegou trazendo É a ele. Barça de Eu Parauapebas. trouxe o pessoal pra cá. Mas, vem cá, os teus pais vieram trabalhar, ou o teu cunhado veio trabalhar na mineradora, alguma coisa assim? O que foi escolherístico para vir para Parauapebas? O meu cunhado, ele trabalhava, ele é mecânico, né? O Heraldo, posso falar o nome dele, né? Ele ainda mora aqui em Parauapebas e ele era mecânico, trabalhava na Transrodovia. A Transrodovia era, acho que foi a primeira empresa que fez transporte aqui com ônibus. E eles faziam transporte para ferrovia naquele tempo, quando tinha condições de ir, né? Porque naquela época, se chovia, o ônibus não subia, aquelas subidas ali por perto da Palmares 1, Entendi. era só barro, né? Então, assim, tinha essa empresa Transrodovia e o meu cunhado era mecânico, fazia a manutenção dos ônibus. E aí ele trabalhava com isso, veio para cá com a minha irmã e se estabeleceram aqui. Nasceram 5 filhos aqui em Parauapebas. 5 pebinhas. Aí eu invejei, também tenho 5 filhos aqui. Tá pronto pro sexto? Não, não dou mais conta não. Operou? A vitalidade, a mulher Operou? foi. Ah, então. Eu não, porque eu fiquei com Então medo. ainda pode ter mais um. Tem como cortar isso aí? Conheço a esposa. Porque essa história de Não dizer sei. que não, a pessoa diz, não posso ter, eu falo, pergunto sempre, você ou a esposa é operada? A pessoa diz, não, é a esposa. Então, pode sim. Vai. Não, e aí é engraçado que a minha mulher falou assim, é engraçado, né? Eu operei e você não, você vai ter que operar também. Concordo. Eu falo, por quê? Eu não vou ter outro filho. Se tu não pode ter outro filho, eu não vou ter outro filho. A mulher, né? E assim, qual foi o viés para, de repente, você vir para o mundo de dentro da ciência, né? Dentro de um hospital, dentro de uma administração de ciência? Qual foi, de repente, o caminho? Porque na tua modalidade tu és na área de empreendedorismo, empresa, né? Tu não é do serviço público necessariamente. E qual foi naquele start que eu via, e geralmente o pessoal falava muito bem da tua gestão? Kélia, é assim, você está falando um pouco aí, né, da minha história e tal, da minha capacidade, que eu não atribuo isso a mim, eu sempre agradeço a Deus, porque eu acho que foi realmente Ele que me capacitou para algumas coisas, porque não tenho essa capacidade intelectual, né, para muitas coisas, mas o que eu me proponho a fazer, eu acho que talvez pela dedicação eu consigo desenrolar bem, né, vamos dizer assim. Mas eu vou te contar um pouco de como foi realmente a minha trajetória. Então, bom, eu vim para cá nesse ano de 93 e ainda ajudei o meu pai, que é pedreiro. Ele trabalhava fazendo os assentamentos dos bloquetes ali na Avenida JK, que foi o primeiro calçamento que teve ali foi bloquetes. E o meu pai trabalhava lá e eu também, ajudando ele. Eu acho que eu trabalhei só 2 dias, deu férias e eu não aguentei mais. Foi para debaixo da saia da mãe. Aí, assim, fiz muita coisa. Só que passou um tempo, eu me propus, ainda bem adolescente, né? Me propus a fazer propaganda em porta de loja. Como que era a propaganda? Pegar o microfone, olha que maravilha, hoje calcinha R$1,99 e tal. Deus. Fazia isso. Aí, por eu ter uma dicção mais ou menos, né? Eu acho boa. Aí acabei que depois entrou a febre da rádio pirata. Lá vai eu trabalhar na rádio pirata, né? Então fui um dos primeiros aqui, dos pioneiros da rádio pirata, junto com... Tipo radialista mesmo. Era, fazendo programa. Era eu... Garoto de programa. Não, aí eu já não fazia esses programas aí não. O pessoal não pagava não. Depois tu reclama que eu falo que o cara não pode ter filho, mas tudo bem.
O que é a intimidade alheia, né? Isso. Aí, ainda bem que a gente pode cortar, não pode? Não vai cortar, não. Aí- Vai do jeito que... Aí então, aí me convidaram pra fazer programa nessas rádios, né? Aí fui pra lá e aí, como eu te falei, pela dedicação, por escutar outros radialistas e tal, acabei também fazendo um trabalho razoável na rádio. Falcão, faz um favor pra mim. É porque assim, a gente tem uma boa parte do nosso público que tem menos de 20. O pessoal com menos de 20 não faz a mínima ideia do que é uma rádio pirata. Acho que eles não sabem. Explica pro Eu pessoal também acho. exatamente o que é Bom, essa pegada assim, de rádio pirata. Nos primórdios, né, daqui de Parauapebas, não tinha... Na era paleolítica. Aqui o que tinha? Vou dizer que o que tinha na cidade, legal, vamos dizer assim, era a TV Liberal, que era uma TV afiliada à Rede Globo, né, que afiliada à TV Liberal de Belém, né. Ainda Que é continuava afiliada à Rede Globo. na F com a 10? Da era? Era, ali naquele prédio da Ana Aquele Gráfica. mesmo? Isso eu acho que sempre foi ali. Uhum. Não, minto. Antes da TV Liberal, era em Carajás, a TV Guariba. Eita, misericórdia. Aí foi que a TV Guariba e o Jorge, que inclusive é meu amigo, né, que a gente chama Jorge da TV Liberal, ele que trouxe a TV Liberal. Comprou os equipamentos e tal, montou a TV Liberal ali. Aí foi quando começou. Então o que a gente tinha de comunicação que era legal era isso. De resto não tinha mais nada. E o rádio, você escutava a rádio nacional, o sistema AM, né, que eu acho que nem roda mais. Aí eu não sei quem foi, mas alguém teve uma ideia, não, deve ter visto em algum outro lugar, vamos montar uma rádio pirata. O que é uma rádio pirata? O cara pegava um monte de parafernália de coisa eletrônica ali e montava um transmissor. E esse transmissor jogava o sinal no FM, né? E aí o cara pegava aqui o rádio e sintonizava, aí ligava igual a gente está fazendo hoje aqui, né? Os microfones, a mesa e tudo, joga ali vamos dizer que o transmissor é a internet. Nesse caso, o transmissor era o que jogava realmente no ar. Lembrando que isso é crime, né? Era crime e é crime. Não é crime. É crime. Aí, mas ninguém ligava, né? Na verdade. Então, Vocês eram todos jovens. isso era uma rádio pirata, mas quem fazia as rádios pirata, quem eram os donos, eram empresários, assim, eram pessoas que já tinham uma condiçãozinha melhor. Tá, só pro Eu pessoal. era só o locutor. Tá, pro pessoal que é novo, que não entende, quando você lança uma frequência numa faixa de rádio, você interfere nessa faixa de rádio, que pode ser da polícia, que pode ser de avião, Sim, que pode isso, ser de alguma exatamente coisa. isso. Então imagina um avião que não consegue se comunicar porque você entrou na frequência dele. Ah. E aí, meu amigo, se Não, você nesse- se comunica lá em cima, você bate, né? Nesse caso, foi o avião que entrou na nossa frequência, que ele vinha passando, né? Então ele entrou na nossa. Entenderam a lógica? Mas era isso. Então é basicamente isso. É proibido, se eu me lembro bem, dar uma faixa de 5 a 10 anos de cadeia. Eu não me lembro, não tenho certeza absoluta. Bom, vamos lá, mas, então. mas é um negocinho que já prescreveu o crime, né? Já. prescreveu o crime. Agora eu não posso falar, né? Aí eu fui pra Rádio Pirata e tal, depois eu fui trabalhar tá até assinada a minha carteira de trabalho, acho que a primeira assinatura da minha carteira de trabalho era RCC, se eu não estou enganado. Tá aqui na minha carteira. Que era o Sistema... Não, SCC, Sistema Carajás de Comunicação. Que aí já era o SBT. Porque depois da TV Liberal, aí veio o SBT. Aí lá no SBT, o que eu fazia? Eu vendia o comercial na rua, né, pro empresário e gravava. Porque eu já tinha voz, né, então eu gravava ali. Supermercado, esses negócios. Entrava lá no estúdio, eu fazia 30 segundos, eu fazia o texto, ensaiava ver se dava 30 segundos, porque hoje a gente tem tecnologia para fazer um monte de corte. Naquele tempo era na fita, né? Sim. Então tinha que dar certo. Eu rodava ali a fita, dava o play, dava ok e eu gravava. Então aí gravava o comercial da televisão e depois eu fui ainda para, já nos finalmente, para a parte de cameraman, né? Que eu já comecei a fazer imagens também e tal. Inclusive naquela época daquela chacina que teve ali na curva do S, né? Eu De Eldorado, né? Eldorado. do Eldorado. Massacre de Eldorado de Carajás. Naquela época eu trabalhava no SBT. Junto com aquele cara que foi pra lá gravar as imagens daquele. Tava lá no dia que... Não, eu não tava lá, mas eu tava na TV. Nesse dia eu lembro até que eu tava gravando no Supermercado Real, lá na Rua A. E eles foram pra lá e acabou acontecendo Entendi.
tragédia lá, né? Uhum. Então, assim, daí, Kelly, para te saber da história, né? Aí depois eu fui trabalhar com consórcio, venda de consórcio, né? Consórcio Araguaia. Me destaquei lá e fui para Tucuruí como gerente, depois voltei para cá. E aí na política, olha como que é, né? Como que foi na política? Eu trabalhava numa empresa chamada Mactra, que sabe do Major da Mactra, né? Sim, o Major era sim. um dos sócios, por isso Sim. que foi Major da Mactra. E eu trabalhava na Mactra, lá como gerente administrativo, uma coisa assim. E cuidava lá da parte financeira, né, da empresa. E aí um dia o Luizão, o Luizão era o sócio majoritário da empresa, era o cara que levantou a Mactra, né, foi ele. O Luizão um dia me chamou para almoçar, a gente almoçava a Mactra era na rua Santa Maria, ali no bairro da Paz, bem onde tem uma loja de moto hoje, na esquina com a Avenida Liberdade, lá direito. E bem na frente tem um posto que tinha um restaurante da Dona Maria até, Dona Maria, super gente boa, cozinha bem demais, o assado de panela que eu comia lá era maravilhoso. Aí o Luizão me chama para almoçar lá, junto com um outro cara, eu não me lembro quem era o cara envolvido na política. E era o último dia para registrar a candidatura. Aí o Luizão me chama lá e fala, Falcão, a gente precisa de um candidato, que seria eu, candidato a vereador, mas não dá para eu ser candidato e tal, não sei o quê, e vai ser você. Eu falei, como assim, moço? Você é doido? Eu nunca fiz política. Caiu de paraquedas. Não, mas a empresa vai te ajudar e tal, você vai continuar recebendo seu salário e tal, mas vai para a campanha. Aí, e como que é isso? Não, você tem que... Porque naquele tempo não tinha... acho que foi em 2000, foi o primeiro mandato do Daci. O primeiro mandato do Daci foi quando? 2000, acho que para 2001, 2002. 2001, né? Acho que foi 2001 para 2002. Não, é 2000 ou 2002 foi quando o Lula foi eleito. Foi antes do Lula? Então foi 2003. Não, 2004. Ele foi 2003 e ele assumiu em 2004, Isso. né? Então deve ter sido aí. Aí eu falei, caramba, e agora como é que faz? Não, tem que ir em Marabá. Isso era, olha a hora. Tem que ir em Marabá, pegar a tua certidão de nada consta na Polícia Federal e voltar para registrar a candidatura. No mesmo dia? No mesmo dia. Ixi. Aí eu só terminei de comer e eu lembro até hoje, era um saveiro branco que ele tinha. Pô, tá aqui o carro e tal, vai logo lá. E eu peguei o carro e Marabá. Fui lá, peguei a certidão, voltei, fui o último candidato a registrar a candidatura nesse dia. Acho que era umas 17 horas quando eu tava lá. Eu praticamente fui no pau da goiaba, né? Aí registrei a candidatura. Aí foi engraçado, né? Que naquele tempo era muito importante ter carro de som, porque não tinha outra forma de comunicação. E aí o meu carro de som foi o Evaldo da Opção, né? Que Deus o tenha, cara, um cara que foi um irmão para mim. Eu até hoje considero como o meu irmão mais velho, né? Um cara que tem um caráter, né? Um caráter ilibado, assim. Eu sei que foi um cara que, sei lá, para mim foi um grande exemplo como ser humano, como pai de família. E ele me deu um carro, né? Até me emociono quando falo dele. E ele me deu um carro, era um Corcel 1, lembro até hoje. E esse Corcel 1 tava com problema, né? Tinha que deixar ele lá para arrumar. Então eu montei o som no Corcel 1 todinho e o cara tava lá mexendo na parte elétrica do carro. Já foi nos últimos dias que o carro da campanha que o carro conseguiu rodar. Quando foi rodar, queimou. Pegou fogo. Meu Deus do céu. Aí, como que eu consegui ainda ganhar? Peraí, pegou fogo com gente dentro? O cara dirigindo na rua, o carro deu B.O. lá e pegou fogo e pronto. Aí ele se jogou. Teve que sair correndo e deixou o carro pegar fogo. Aí, né, foi engraçado. Aí depois, assim, graças a Deus eu consegui ainda 218 votos. Eu acho que eu fui o quinto mais votado na coligação que teve o vereador mais votado, que foi o Adelson na época, né? Aí, legal, fiquei assim, como o quinto mais votado, acabou a eleição, e eu fui pro Maranhão, né? Pra casa da minha mãe, né? Tive que tirar o passaporte e voltar pro meu estado, meu país. Aí fiquei lá uns dias. O visto. Fiquei lá uns dias, tirar o visto. Aí fiquei uns dias lá na casa da minha mãe. Quando eu voltei, o governo já estava se montando aí, né? Aí me convidaram para ir para a Secretaria de Meio Ambiente, porque foi um dos espaços que o PDT pegou na época. Sim. Que eu era do PDT. Do Evaldo, que era o presidente. O Evaldo foi ser secretário de Saúde e o Júlio foi escolhido dentro do partido, Júlio Oliveira, para ser o secretário de Urbanismo, né? A CEMURB.
Aí nisso foi dividido, porque a CEMURB era dentro do meio ambiente. O meio ambiente era dentro da CEMURB, beleza. Aí criaram a Secretaria do Meio Ambiente, ficamos na CEMURB. Aí depois, o Júlio teve uns contratempos lá, ele era sócio da Mactra, que era a empresa que eu trabalhava também, o Júlio, e ele acabou saindo. E na saída, eu fui convidado para assumir a secretaria. Daí eu virei secretário de urbanismo. Nossa. Aí virei secretário de urbanismo e eu julgo, né? Eu julgo isso, eu não é que foi a verdade, mas eu julgo que pelo meu trabalho, porque assim, eu vim de empresa privada. Sim. Entrei para uma secretaria tentando fazer a mesma coisa que eu fazia na empresa privada. Você trabalha numa empresa privada, você valoriza o seu salário, né? Isso. Tenta crescer a empresa que te paga, eu acho que é a visão que o empregado tem que ter, e dá resultado. Você tem que estar lá para dar resultado. Né? Não pode estar numa empresa para esquentar a cadeira só. E na política é diferente. E eu entrei lá mesmo com sangue nos olhos, né, para fazer o meu trabalho. Inclusive, eu tive um contratempo, né, com um cara de uma empresa de coleta de lixo, porque pelo meu levantamento, que eu fiz o levantamento, não tinha nada a ver o que ele estava apresentando na medição dele. E ele chegou a me xingar, jogou a medição sem mim na minha mesa lá, e acabou que outras pessoas assinaram, e eu não assinei. Falei, não assina, se tu não fizer certo. E aí me chamaram um dia e falaram, não, agora a secretaria ela não vai deixar de existir, ela vai ser a secretaria de obras, né? Mas você vai continuar com o salário de secretário. Isso o Evaldo, que era o presidente do partido, estava viajando, né? O Adelso era vereador, estava aí. Aí eu chamei o Adelso, chamei o pessoal, falei, não, mas assim, falei para a pessoa que me convidou, né? Para continuar com o salário de secretário e tal. E a pessoa me convidou e eu falei, não, eu vou esperar o Evaldo, que é o presidente do partido, voltar e a gente reúne e decide, né? O que eu vou fazer depois. Aí fiquei um tempo fora, né, da prefeitura, né? Mas filiado no partido e tal. Depois me convidaram, aí foi o próprio Daci me convidou para assumir a direção administrativa do Hospital Municipal. Que foi... Que ano? Cara, Que ano? Eu sou péssimo em datas, E mas... eu acho que eu já estava aqui. Isso foi o primeiro mandato. Em 2007, eu já estava aqui e você já era diretor administrativo do hospital. O primeiro mandato dele foi de 2004 a 2008, não foi? Eu acho que foi. 2004 a 2008. Eu não tenho... Então, foi no primeiro ou foi no segundo? É bom... Eu sou péssimo em datas, mas eu acredito que ainda isso foi no primeiro mandato. Primeiro mandato. Entendi. Mas assim, depois a gente pode... 4, 5, 6, 7, tu veio pra cá em 2007, deve ter sido 2006, por aí. Por aí. Tá. Bom, aí assim, fui pra lá. Uma barra, né? Porque assim, quando eu cheguei lá no hospital, cara, era uma coisa de louco. Primeiro, a missão que eu tive assim, humanizar, né? Foi a missão que o Daci na época me deu, que era humanizar o hospital, humanizar aquela recepção, porque você via ali, foi uma coisa assim, era na verdade. Se hoje está ruim a saúde, naquele tempo, tá louco. Primeiro, não tinha ar-condicionado na recepção, era uma multidão de gente. Nossa. O calor, porque é região amazônica, né? Tu sabe como que é o calor. Então, assim, muito calor. Gente, uns bancos de madeira, tudo, banco mesmo, esses bancos compridão ali. E assim, zero comprometimento com a maioria, a maioria, né, dos funcionários lá da saúde, zero comprometimento com a vida humana, né? Aí o que a gente teve que fazer? Primeira coisa, tivemos que arrumar um ar-condicionado para colocar água. Fechar aquele lá de vidro, né? Na época, hoje tá já bem diferente. Mas fechamos de vidro, colocamos uma central de ar no teto. Aí, em conversa com o pessoal da recepção lá, que era a parte de enfermagem e tal, me pediram uma sala para coordenação da enfermagem, que nós construímos pro lado de cá, né? Naquele... Tá lá até hoje. Aquele corredor? Não tem o corredor, aquelas salas que ficam do lado de cá. E sim. foi na minha ajuda lá, né? Junto lá, construímos ali.
Aí a sala da triagem também, que não tinha, né? Que precisou fazer. E outra coisa, Kelly, que era difícil. Por exemplo, tinha uma galera, não posso citar nome, mas assim, tinha muita gente na época, quem trabalha na saúde lembra, que era assim, alguns médicos, eles estavam, por exemplo, no São Sebastião, por exemplo, e eles, no HSS ali, né? E aí tinha 2, que era para estar no plantão lá no não tinha o HMP, lá no HMP, no CESP, que a gente chamava, Isso. né? Aí ia um atender e batia o cartão do outro. Aí o cara ficava ganhando um plantão num lugar e o outro estava lá fazendo, né? Aí quando eu vi esse problema, eu comprei um relógio biométrico, um relógio de ponto, né, biométrico. Isso. Os caras foram lá e cortaram com um bisturi. Eu escutei falar. Eu estava na UBS do Rio Verde, na época, aí chegou biometria lá, e aí falaram, olha, no hospital passaram o bisturi E cortaram a leitor. Então, foi. Aí, beleza. Aí eu fui lá, troquei o relógio, a biometria lá, e coloquei uma câmera. Pegou quem cortou? Não peguei quem cortou, mas assim, cara, teve um dia teve um fato assim que eu conto isso até hoje, né? Tinha um cara que eu tava saindo que eu falei, eu me dedico muito. Eu tava saindo umas 10 horas da noite do hospital todo dia, né? Aí eu saindo lá, eu vi um rapaz que trabalhava de maca, né, na maqueira que a gente chama, de bermuda, batendo um cartão de ponta, aquele cartão, né? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, não vou dizer o nome do cara aqui, né? Cidadão, você tá trabalhando hoje? Ele disse, não. Eu falei, por que você tá batendo uma folha de ponta aí? Ele falou, cara, todo mundo faz isso aqui, pra ajudar no salário e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vem cara na minha sala, vamos me explicar isso. O cara vai me explicar, e aí eu fui falar com ele, né, que não pode e tal, até é crime. Você tá se apropriando do que nasceu, né? Sim. Rapaz, o cara me deu uma lição de moral. Você não é o dono disso aqui não, isso aqui a gente tá fazendo para melhorar o nosso salário, não sei o que, blá 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 e tal. Aí beleza, aí foi quando eu tive a ideia de colocar o relógio biométrico lá e tal. E assim, foi tão difícil que eu era diretor administrativo e tinha o diretor clínico, né? E o diretor clínico, eu tinha pouquíssimo relacionamento com ele, era só de trabalho, eu acho que eu nunca nem vi a mulher dele. Mas você vê como que uma coisa tão suja, né? Que os caras mandaram carta escrita no computador, anônima, pro cara dizendo que eu tinha um caso com a mulher dele. Pra poder me tirar de lá, né? Porque assim, eu tava atrapalhando. Mas uma coisa que foi boa, a folha de pagamento caiu demais, o valor da folha. Plantões e tal, e a gente conseguia realmente que fosse cumprido. Eu coloquei uma pessoa na recepção lá, né? Coloquei pessoas para trabalhar ali na recepção, para controlar, né, o fluxo e tal, a questão do descanso do médico. Porque às vezes o cara ia pro descanso e não voltava. Aí a gente chegava lá e, não, doutor, vamos chamar, vamos conversar. Né? Teve um dia que teve um anestesista, que a anestesista não era contratado do hospital. Era uma terceirizada. Era uma terceirizada, não sei se ainda é assim, era uma cooperativa, né? Sim, ainda é. Aí o cara, a gente mandou chamar ele tava fora do hospital e tinha uma senhora para ganhar neném. Aí eu pedi para ligar para ele falou que estava almoçando e depois ele iria. Eu falei, não, vou mandar um motorista buscar. Naquele tempo era aqueles golzinhos da prefeitura que era plotadinho, lembra? Sim. O motorista pegou e foi lá atrás do cara e ele não veio. Aí o cara doido, né, o cirurgião doido, que a mulher já tinha perdido o líquido, aquela coisa toda que tu sabe, enfermeira, sabe mais do que eu nessa aí. E é o risco da criança morrer, né? Morrer. Aí ligou de novo pro cara, e aí eu liguei pra ele, e falei, não, tô mandando o cara ir agora te buscar. Aí o cara disse que ainda tava jantando, almoçando, sei lá, não me lembro o horário. Aí, quando o cara chegou, eu tava bem na recepção, naquela recepção da entrada ali da rua A, que entra aqui, dá direto, se for reto, sai no necrotério, né? Lá no, sim. Lá na pedra, né? Que a gente onde chama. desce, né? Eu tava naquela entrada ali. E o cara chegou, né? O cara chegou extremamente alterado. O anestesista. O anestesista falou, eu estudei não sei quanto tempo para ser mandado por tipo assim, falou de mim de forma pejorativa, né? Aí eu olhei para ele assim e falei, cara, não entre. Falei pro vigia, não deixa ele entrar. Não quero esse cara aqui.
cara vai atender uma grávida desse jeito? Desnorteado. O cara, né? Você não tem... Não me faz inveja esse tempo que tu estudou. Aí liguei pro cara que era o coordenador da anestesia. E mandou outro, né? O cara que tá aí até hoje, que eu conheço ele, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Humberto. Ele é um cara... Os partos das minhas Sim, inclusive da minha filha, da Maria Luísa, foi ele que foi o anestesista. É um ser humano fantástico, né? Um cara, só tenho o que admirar dele. Então, assim, aí isso são coisas que a gente passa no dia a dia. Eu passei lá por isso, pelo fato de, assim, de você se dedicar, de você realmente querer a coisa certa, né? Correta. Aí o Evaldo precisou tirar férias e eu entrei como secretário interino de saúde. Fiquei lá como secretário interino, contando a trajetória lá, tá, Kelly? Se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar. Não, pode continuar. Fui como secretário interino de saúde. Quando o Evaldo voltou, eu continuei, porque eu estava no colegiado de gestão. Aí, até a Terezinha que me cedeu a vaga, né? A Terezinha é outra pessoa maravilhosa. Terezinha Guimarães. Uma excelente escritora e uma pessoa fantástica. A Terezinha muito fofa. Não, a Terezinha, eu acho que se a Terezinha não for pro céu, nós estamos lascados. Isso é verdade. Né? É o marido dela, são gente dela. O chupa-chupa da habitação vai primeiro na casa dela. Não, o problema é se você for pro céu e chegar lá e não encontrar ela. Aí você vai, rapaz, será que eu tô no lugar certo? Será que eu fui pro lugar correto? Aí o que acontece? Aí fiquei lá, né, na época, nesse colegiado de gestão e aí deu um probleminha lá com o diretor do DMTT, Departamento Municipal de Trânsito. Que era também do PDT, né? Que era um espaço nosso. Aí, de novo, vai essa história e o Daci, né? Falou que se fosse eu para ir para lá, não ia passar pelo crivo, né? Se não, teria que ir uma pessoa realmente que passasse pelo crivo lá do governo. Aí o PDT, né, para não perder o espaço, queriam que eu fosse. Eu falei, rapaz, eu não vou porque eu não entendo nada de trânsito. Eu nada, nunca fiz nada a não ser levar multa, né? Aí, não, mas a gente vai montar um colegiado, que nesse tempo estava na moda, né? A palavra bonita era colegiado e sinergia. Olha, rapaz, até me arrepio. Aí, vamos montar um colegiado de gestão lá para te ajudar e tal, para poder a gente tomar decisões juntos. Falei, não, então tá bom, eu fui. Nunca montaram esse colegiado. É igual meu podcast, nunca saiu. Só fico falando. Era só um sonho. Aí, mas eu fui pra lá, né? E aí comecei a trabalhar e por isso que eu falo que Deus, ele capacita, ele ajuda, né? Quem acredita, quem confia. E eu sou uma pessoa que tenho, não vou dizer que tenho muita fé, mas eu tenho fé, né? Aí eu conheci um cara, que o cara é engenheiro e tem formação na área de trânsito, que é o Bento. Inclusive o Bento hoje ele é diretor de operação e fiscalização do Detran no estado. Então nessa época eu conheci o Bento lá na Cefaz, acabei contratando ele, eu não, a prefeitura, né, na época, contratou ele como consultor aqui, uma consultoria, e o Bento foi um cara que me ajudou pra caramba, muito mesmo, Kelly. Assim, ó, um dia, quando eu fui pré-candidato a prefeito aí, naquela história que eu queria ser prefeito, né, cada besteira, né, Aí eu falando disso lá, né, e aí tu sabe que quando você põe seu nome, todo mundo só quer te ferrar, né? Claro. A maioria das pessoas. Claro. Né? Se eu não fosse uma pessoa de mente bem centrada, eu ficava doido. Sim. Aí um cara foi lá e falou assim, você foi o pior diretor do departamento de trânsito. Eu falei, define o que tu define como pior. Aí eu falei pra ele, porque assim, como diretor do departamento de trânsito, ó, aquela rotatória da frente do quartel, a PA para ser mão única, a Avenida Liberdade para ser mão única, todos aqueles semáforos da Rua do Comércio, da Rua JK, da Rua Sol Poente lá dentro, na praça lá, na Rua JK, também ali com a Praça do Cidadão, aqueles semáforos do Bairro da Paz, da Rua Sol Poente, da Rua Marabá, as definições de rua, mão única e tudo, a sinalização do bairro todinha, os semáforos todos ali da Rua Santa Maria, da Lauro Corona, aquele retorno da Lauro Corona. Então, assim, tudo nós fizemos. O da Rua 10, tiramos a rotatória e fizemos aquele semáforo da Rua 10 também.
ali da Rua 10, né, com a E PA. deixa eu fazer um parêntese. Você era aquele que não conhecia nada. Só levei multa. Aí fizemos tudo isso, mas com a ajuda, né, das pessoas. Sim. E assim, eu acho que para você fazer uma boa gestão em qualquer coisa, você tem que ouvir também as pessoas, né? Sim, você tem que ter uma área técnica que tenha base e assim, atualização. lá eu tive muita ajuda, inclusive, dos agentes que eu trouxe para o meu lado, né? O Edmar, Sim. o seu Milton, o Gleidson, todos eles. Eu tive, assim, saí de lá, graças a Deus, tive alguns problemas lá dentro, mas saí de lá bem, assim, fiz bastante amizade. Fiz mais amizade do que inimizade, né? Então, eu posso fazer um comentário meio, vou dizer, vou ser cancelado por esse comentário? Vai lá. Não. Tá, vou fazer um comentário meio que preconceituoso, mas é uma coisa que é minha. Eu, particularmente, abomino o serviço público. Eu acho que raramente a gente tem alguém no serviço público que saiba trabalhar. Por isso que é interessante que você veio do privado, tentou implementar o privado e viu quanto é ruim. Porque a verdade é essa. O serviço público, para mim, serve como... Não estou falando de todos os governos, isso, prefeitura, estado, nação, para mim só serve para roubar. É uma visão essa é uma visão- muito crua. Eu sei que é cruel até, mas, sinceramente, se você for ver o nível de administração do pessoal, eu passei minha vida toda trabalhando em... Eu me orgulho, eu nunca fui funcionário público. Minha esposa já fica chateada porque ela passou muito tempo na vida pública. Ela está escutando aí, ela deve estar com raiva. Mas eu nunca fui funcionário público, nunca. É uma das coisas que eu me orgulho. Eu digo assim, e não consigo entender como o pessoal que está recebendo um salário mais alto que o mercado, que está recebendo um dinheiro que é absurdo, que está lá para, teoricamente, fez um juramento quando terminou a universidade, ou fez um juramento quando terminou o técnico, dependendo do nível da pessoa, entendeu? Consegue fazer tanta atrocidade quanto a gente vê. Isso aí é um negócio que me deixa triste, assim, triste. É uma coisa que... Eu tô com um nozinho na garganta, mas eu vou sei. deixar primeiro o Falcão responder. Quer outra que vai dizer assim, não concordo, mas é uma opinião sim, minha. mas assim, eu diria que isso é o sentimento de quase toda a população. Sim. Mas como, assim, em todo lugar tem gente boa, tem gente comprometida, tem gente que sofre talvez o mesmo tanto que tu sofre por não conseguir mudar nada. Ó, pra ter uma ideia, quando eu fui para diretor do hospital, é uma coisa que eu não contei, diretor administrativo, eu tomei remédio de tarja preta para poder dormir. Nossa. Não dormia. E assim, cara, olha só. E o hospital ainda era aquele hospital pequeno. Sim, mas assim, era complicado. A população era pequena. Kelly, hoje deve ter, mas a fila da cirurgia eletiva era interminável. Pessoas esperando por uma cirurgia de hérnia, coisa simples. E não fazia porque não tinha leito. Porque o que acontece? Todo Vamos final de falar mal semana... do Faustão aqui? Podemos falar mal do Faustão? Nós seremos cancelados também se a gente falar mal do... Acho que o Xandão vai te prender. Diz que Vamos não lá. podemos falar mal do Faustão. Aí, tipo assim, por que não fazia cirurgias? Porque na época era assim, no final de semana tinha as festas da Rocinha, do City Park, não sei de onde, e a galera vinha de moto, de bicicleta, de carroça, e se acidentava todo mundo. E aí entrava todo mundo pro hospital, né? Sim. Então, aí ficava ocupando os leitos, e nunca tinha leito disponível para fazer cirurgia eletiva, né? Outra coisa era o laboratório. Importante dizer que o laboratório também, as pessoas dormiam na fila, Eu me lembro disso. dormia na fila lá na Rua A para Sim. poder fazer um exame. Simples, um exame de hemograma, vamos dizer assim. Uhum. E o trabalho que a Maquivalda fez lá, que foi, na época ela foi para lá e ela conseguiu, de fato, zerar a fila, resolver os problemas lá, ela fez um trabalho muito bom. Então, assim, foi umas coisas que a gente... Pessoas realmente comprometidas. E aí eu posso te dizer que tem, né? Eu te falei da Maquivalda que foi lá e resolveu, nós tentamos resolver. Cara, uma coisa, pra você ter uma ideia, que eu vim da empresa privada, que eu não trabalhava diretamente na Vale, mas todas as empresas que são terceirizadas da Vale, elas têm ali, vamos dizer, um script, né, para seguir, porque senão não roda o negócio. Eu não aguentava ver a pessoa fazer um ofício. Por exemplo, eu sou o secretário de saúde, um exemplo. A Kélia é secretária de meio ambiente. Dá um exemplo aqui. Eu preciso mandar um ofício para ela
eu preciso me comunicar com ela de forma formal, vamos dizer assim, eu mandava uma secretária redigir um ofício do que ela queria, imprimir o ofício, aí, isso dentro da prefeitura, cara, dentro aqui pegava esse ofício, colocava no envelope, entregava para um motorista que saía com o carro, eu não sei se hoje é assim, que eu saí da prefeitura dessa tempo, eu não voltei mais, e levava lá na secretaria para carimbar recebido na recepção e voltar. Porra, e o e-mail? O eletrônico, ainda aí, olha o custo isso. para você enviar um memorando. Olha a burocracia. Ainda tem isso. E hoje ainda tem mais o sistema de intranet, que você pode, por exemplo, na minha ideia, eu tenho o meu ambiente de trabalho. Eu trabalhei numa empresa, não vou falar aqui o nome da empresa, mas é uma grande empresa, que eu ligava meu notebook de manhã, eu tinha o meu ambiente de trabalho. Eu trabalhava em qualquer lugar que eu tivesse. Então ali eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha as coisas relacionadas que as pessoas me mandavam. Né? Então, por que a prefeitura não é assim? Né? O médico já poderia entrar lá, sentar no notebook dele, saber quantos pacientes ele tinha para atender, qual que é a causa de cada um estar lá procurando o médico, se tem exames, abrir os exames para ver. Uhum. É tão simples, a tecnologia hoje ela ajuda muito. Mas é como você falou, aí tem muitas coisas que se não fizer da forma arcaica, vamos dizer assim, não tem como muita gente ainda desviar dinheiro na política. Conhece o teorema do funcionário público? Foi criado por um pesquisador da UNB que ele fez isso há algum tempo, eu acho que é de filosofia, é até um negócio meio complicado. Ele diz o seguinte, todo funcionário público, sem exceção, estou falando só do Brasil, ele fez como se fosse conjunção, ele é predisposto a não fazer nada. Nossa. Por quê? Se você não faz nada e você é estável, você não é demitido. Se você faz algo e você é estável, você é processado, vai para um comitê e você tem uma chance de ser demitido. Então, literalmente, se você fizer algo, você não ganha absolutamente nada. E tem um risco de ser demitido. E se você não fizer algo, você continua não ganhando nada, porque não vai fazer diferença. Quem trabalha ou quem não trabalha vai ter o mesmo salário no final do ano, não tem bonificação nenhuma por produção, certo? Mas aquele que trabalha tem uma chance de sair. Isso é estatístico. Se você for ver, as pessoas que são demitidas e coisas são pessoas que tomaram decisões e tentaram fazer alguma coisa. Então é como se o próprio funcionalismo obrigasse, e é uma máquina de moer pessoas, você vê pessoas que querem, entram com vontade, mas 5, 6, 10 anos tentando lá, não conseguem. Elas vão sendo moídas pelo sistema a serem ruins. O Daniel Goldrin também, ele teoriza isso. Você entra com os balões cheios, né? Uhum. E aos poucos você se vê contaminado pelo sistema. Isso não é só no Brasil, tá? Abre-se um parêntese bem grande. Não é no sistema brasileiro. O sistema brasileiro ainda tem um fator chamado corrupção, que aí é outra coisa. A gente, além desse fator, a gente ainda tem um fator corrupção que ainda piora muito a situação. Isso é no mundo todo. No mundo todo. Qualquer funcionalismo público, o próprio funcionalismo público, quando trabalha sem meta de produção, sem bonificação, sem nada, o cara fizer alguma coisa e ele trabalha com instabilidade, quer dizer, a pessoa não pode ser demitida, ela só vai ser demitida se ela fizer algo errado. Ela só vai fazer algo errado se ela fizer algo. Então, se ela não fizer nada, ela não vai ser demitida. E ainda tem alguma interferência nos processos de PAD, né, os administrativos, que, infelizmente, aqueles profissionais que vão denunciar para o PAD são absolvidos. Eu já vi algumas situações, não somente aqui, mas em outros locais. Assim, o sistema, e aí a gente fala assim, porque na verdade tem muita gente que pensa que quando fala em corrupção, pensa que é desvio de dinheiro, não é só isso. Né, o desvio de dinheiro público. E não é só isso. Por exemplo, corrupção a prevaricação é uma corrupção. Sim. Né? E assim, uma das coisas que a gente mais vê no sistema político é a prevaricação. Que é uma coisa assim, que prejudica a massa, né? Prejudica todo mundo. Eu citei um exemplo aqui ainda agora, do cara que estava dizendo que estava almoçando, devia estar trabalhando, não estava. Uhum. Né? E uma pessoa ia perder a vida. Quantas pessoas perdem a vida? Ainda tem até o nome do programa aqui. Quantos anônimos
né, não perdem a vida. Eu vou dar um exemplo aqui, não é falando de política, não é falando mal de ninguém, mas a gente está falando do sistema em si. O meu sobrinho sofreu um acidente de moto. O filho da minha irmã, né, que era essa que veio para cá primeiro, que a gente está falando no começo aqui da conversa. E ele sofreu um acidente, entrou no hospital, entrou até como indigente, porque não tinha documento. Depois eu fui lá e tal, reconheci, e o cara me chamou e falou, olha, se tu tiver condições, tira ele daqui, porque ele não vai resistir aqui não. E aqui a gente não tem como. Eu falei, não tem como levar para UTI. A mesma coisa que eu vou fazer na UTI é o que vai fazer por ele aqui na sala vermelha. Então você tem que conseguir um leito fora. E assim, graças a Deus pelo meu conhecimento, pelo empenho da família, todo mundo, não foi só eu, mas assim, conseguimos através de alguns políticos aí, um leito para ele, conseguimos tirar ele para Marabá. E lá em Marabá ele não precisou nem fazer a cirurgia, foi também uma interferência de Deus, né, divina, na vida dele. Mas, e quantas pessoas não têm alguém na família que tenha conhecimento, que fica realmente refém, né, do que é oferecido ali para todo mundo, para geral, né, e morre. E morre e simplesmente morreu, e morreu porque não teve jeito. Cara, tu é da área da saúde, tu sabe disso. Que existe muita barbaridade, muita coisa. Sim. Aí, viu, uma coisa que eu quero te dizer, assim, falando do sistema, né? Mas tem como dar certo um sistema político? Vou te dar um exemplo aqui. Você falou, agora a gente está falando de vereador. O cara ganha uma eleição, o vereador ganha uma eleição, e ele é do lado do governo, que todos são, né? Do lado do governo, que eles deveriam fiscalizar. Isso. Aí cada um ganha uma secretaria, ou ganha um espaço, ganha isso, ganha aquilo. E qual que se torna a função, então, do vereador? Nula. Não tem como. E tem como dar certo? Porque, na verdade, seriam entidades diferentes, era para ser. Não deveriam o auditor e o auditado. Não deveriam ser conflitantes, mas, É verdade. mas não deveriam ser, vamos dizer assim, não deveriam ser pares, né? É difícil, não dá certo, cara. Eu não dá certo. defendo que o melhor tipo de governo que a gente pode ter é um governo que reduza o Estado. Quanto mais o Estado for reduzido, quanto menos a gente tiver de Estado no processo, melhor a gente E agora esse novo cenário do governo federal está indo no sentido oposto, né? E então, minha opinião nessa hora já começou a dar errado, né? Já deu errado quando botaram, eu costumo dizer que o Lula é o jabuti em cima da árvore. Desculpe quem vota nele, mas é um jabuti em cima da árvore. Vou explicar rapidinho, certo? Ninguém sabe como ele ganhou, ninguém sabe como ele chegou lá. Na verdade a gente sabe. Não, sim, mas aí a gente já entra só na teoria provar, né? Não vamos conjunturar nada aqui, principalmente porque a gente não quer se comprometer. Mas a gente sabe, mas ninguém sabe exatamente como foi que foi botado o jabuti em cima da árvore. Mas você sabe que jabuti não sobe em árvore. Então quando você encontra o jabuti em cima da árvore, alguma coisa aconteceu para esse jabuti estar em cima da árvore. Então esse é o cenário, que ele não deveria ter voltado. O cara foi condenado em várias instâncias, tem provas de sobra, foi condenado por mais de calhamaços de provas. Juízes. Não tem mais, que agora o Toffoli... Não, o Toffoli anulou. Anulou não, é. ele não anulou as provas, ele anulou a forma com que elas foram armazenadas. Uhum. Então elas foram armazenadas de forma errada, por ter sido armazenada de forma errada, ela não tem validade. Entendeu? É o que o pessoal chama de captação. Foi feita uma captação de provas. Eu até defendo que isso é uma coisa que é legal, mas o problema é como foi feito, né? E por que foi feito. E é legal para quem, né? É assim, é meio complicadinho essa discussão. A gente já vai entrar numa discussão que não é tão importante. Mas é o que acontece. Quando o Estado cresce, o pessoal diz, mas tem mais funcionário público, tem mais concurso. Tem, mas tem mais imposto. Mais imposto. Imposto é um negócio que só bate em pobre. Imposto, para quem não tem noção, pessoal, imposto só bate em pobre. Imposto não bate em rico. Se você tiver dinheiro, burlar imposto é a coisa mais fácil do mundo. Existe offshore, existe finanças fora, existe fundo de investimento, existe uma porrada de coisas que você faz que você tranquilamente tira os impostos de você. Mas rico não paga imposto.
Quem paga imposto é... Dizem que vão pagar agora, né? Não vão. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em todos os países. Vê o que aconteceu na Argentina. Vê o que aconteceu na Venezuela. Qualquer outro país que meteram, o que acontece? O rico tira recurso dele e tira do país. Aí a gente vai ter menos investimento no país e aí as empresas vão decair, porque o cara não vai poder deixar o recurso dele lá dentro e ele vai embora. Ele vai embora. Quem tem recurso vai embora, meu amigo. Ele não fica preso. Eu que não tenho recurso queria ir embora. A verdade é Nós essa. também. Diga-se de passagem, Todo nós mundo já também. tem que ter um plano reserva, eu tenho meu plano reserva, mas, de novo, é aquela história, nem todo mundo tem a condição de fazer uma situação dessa e dizer assim, posso sair do país numa situação de emergência. É triste. Mas a gente vive esse mundo, né? É o mundo que nós vivemos e é o mundo que nós temos hoje em dia para trabalhar. Isso é verdade. Que coisa, tá me deixando deprimido isso aí. Né? Pega uma cachaçinha Você ali viu de que jambu. baixou uma aura Uma pesada? energia assim. Pode pegar uma cachaça de jambu ali e dar um gole aí. Qualquer coisa a gente Isso é água, Carmen, tá? Água. o amado Batista aqui. Mas, ó, depois desse momento no DMTT, você também teve a necessidade de voar também como pré-candidato a prefeito, né? E aí você ainda agorinha falou foi uma burrice. Então, veja, Kélia, fala pra assim, gente. né, eu falei que foi uma besteira, assim. Hoje eu estou amplamente, vamos dizer assim, eu não vou nem usar a palavra que eu queria, vou dizer desacreditado, né? Não eu desacredito no sistema. Sim. E também nas pessoas. Porque assim, esses dias, eu vou só dar um exemplo aqui para ilustrar bem. Esses dias eu fui buscar um amigo meu, o esposo da minha prima, na casa dele pra gente ir lá numa chácarazinha nossa ali, que fazia uma obra lá no final de semana. Uhum. Aí eu parei e fiquei olhando pro lado, pra rua do lado, ali na Cidade Jardim, e lá tinha uma galera lá, umas mulheres, né, fazendo um vídeo, né, pescando dentro de um buraco na rua, né, que tava cheio de água, tinha chovido, tava cheio de água lá o buraco. E eu fiquei olhando isso. E aí eu fiz uma reflexão de tudo, né, que eu vivi, do que eu vi dentro da política, principalmente quando eu ensaiei lançar meu nome para prefeito. E quando você lança o nome para prefeito, ou para qualquer outro cargo público, a primeira coisa que as pessoas fazem é te julgar, porque a internet, ela é um tribunal aberto, a céu aberto, né? Todo mundo tem o direito de dizer que tu é ladrão, que tu quer roubar, que tu não presta, que tu isso, que tu aquilo, e fazem inúmeras acusações. E a maioria dessas pessoas que fazem isso são pessoas que vendem o seu voto, né? E a maioria da população, eu te digo que talvez eu estou sendo muito radical, mas Vamos ser radicais. eu diria que 90% dos votos, por exemplo, para vereador, não são votos conscientes. São votos comprados, ou voto de cabresto, né? O voto de uma promessa de um emprego, de alguma coisa. Sim. Aí, essa mesma pessoa, que eu não sei se são essas pessoas, pode estar entre os 10% da minha conta, né, da minha conta aqui. Talvez aqueles 10% ali não sejam aqueles lá que estavam lá pescando, né, fazendo vídeo, reclamando e tal. Ou não, mas eu acredito até que são pessoas que, da mesma coisa, que votou para um vereador por uma promessa de emprego, ou pelo próprio voto, porque a gente sabe que a compra do voto no dia da eleição não é segredo para ninguém, a gente só não pode provar porque não tem prova. Mas toda essa galera aí que ganhou a eleição faz o tal da boca de urna, né? Sim. Que é no dia lá dar 100 conto, 200 conto pro cara para poder o cara ir lá e votar. Tanque de gasolina. Só que na hora que o cara tem um parente que vai parar no hospital, tem isso, tem aquilo, se o próprio vereador que ele comprou, vendeu o voto, não tiver a boa vontade de ajudar, a pessoa vai morrer. Você perde uma vida muitas vezes por causa disso. A pessoa não pensa na consequência de um voto vendido. Né? E assim, eu voltando aqui para o inicial, não é só o voto vendido, não é só o dinheiro que o cara te dá. Mas muitas vezes você vota num cara que você sabe que ele não vai ser um bom político, um bom gestor, simplesmente pela promessa de um emprego.
E ainda tem mais uma coisa, né? Que foi uma outra coisa que eu vi dentro da política como pré-candidato. Os empresários. Interferindo. Não, os empresários têm uma parcela que não quer se envolver, por medo, talvez, de perseguição, alguma coisa, ou porque não gosta mesmo, não quer se envolver, não quer tirar dinheiro da empresa para ajudar, porque infelizmente a política hoje não se faz sem dinheiro, não deveria ser assim. Eu vou até dizer como eu acho, daqui a pouco me pergunte aí como que eu acho que deveria ser o sistema, para ser realmente democrático. E tem aqueles que só fazem política se ele já faz política do lado do cara poderoso, né? Do cara que vai ganhar, ou que ele acha que vai ganhar, ou que já pode oferecer alguma coisa para ele ou para a empresa dele. Um contrato, alguma coisa e tal. Ele não está preocupado com as outras pessoas, ele não está preocupado com a massa. E assim, mas aí tem as pessoas que também já desacreditam na política, né? Que são esses que geralmente xingam os políticos na rede social. Esse aí quer mais um que quer roubar, mais um que quer ficar rico, E eu dou graças a Deus, Kélia, quase todo dia, quando eu entro no meu carro, de volta do trabalho, ou quando eu vejo alguém aí na política e que falou muita coisa e hoje tem que se render, né, para poder comer, eu dou graças a Deus que Deus me deu a capacidade de trabalhar sem precisar ficar em política. Desde que eu saí da última vez que eu estive na prefeitura, não estou falando isso com orgulho, nem para me agradecer, que Deus sabe disso, mas nunca... Quantos anos? De idade? Não, quantos anos faz isso? Acho que a última foi em 2000, foi quando o Valmir foi candidato. Foi candidato em 2012. Não, então foi antes, foi quando ele foi candidato a deputado. Ah, tá. Foi 2 anos antes, então 2010. 2010. 13 anos, né? 13 anos. Que número horrível, né? Muito feio. Tá louco. Vai cair a nuvem de novo. Deixa negativo. Então, assim, aí, Kélia, foi meio frustrante para mim por causa disso. Porque, assim, quando você vai para uma campanha, vamos dizer assim, o que eu esperava? Primeira coisa que eu esperava, que fosse ter um debate entre os candidatos. Sim, minimamente. Porque o que seria um debate? Eu iria expor as minhas ideias, eu iria falar do que eu realmente acho que poderia ser feito para melhorar a cidade e mostrar como fazer. Então, na minha opinião, na minha cabecinha aqui, né, não é tão pequena, mas eu achava que eu ia me sobressair muito bem nisso aí. Eu confiava nisso, né? E não teve, né? Ninguém teve a vontade. Não. Parece que foi um negócio assim, tudo combinado. E a outra coisa é a questão política, porque assim, política é o sistema. Para você ser candidato hoje, você precisa de um partido. Todo partido tem dono. Então você não consegue... História, né? Todo partido tem dono e história. Então você não consegue ser candidato se o dono do partido não quiser. Nesse caso aí, por exemplo, nessa campanha de 2016 é que eu participei? Não. Não, 2020. Foi 2020. Foi 2020. 2020 foi para prefeito. Então foi essa. Então, nessa de 2020, que eu ensaiei a candidatura, o combinado era que eu seria vice do Hipólito do H2. Inclusive, nós fomos em Marabá para conversar com o deputado, que hoje é ministro, né, que eu não vou falar o nome aqui, mas para conversar sobre isso, e ele falou, não, se você quiser, você será candidato. Se vice de ninguém, você vai ser. Como que eu vou fazer? Né? Simplesmente voltei para cá, peguei e fui trabalhar. Eu estava funcionário de uma empresa, fui trabalhar na empresa. Fazer o quê? Né? Ainda me deu prejuízo, que eu tive que pagar ainda para poder fazer o encerramento lá do negócio da candidatura, né? Porque eu acabei registrando. Mas assim, então isso é... Por isso que eu falo assim, foi uma grande besteira, porque eu acreditei que as pessoas acreditariam. Entendeu? E não é assim. Eu tive uma frustração, Kelly, que eu vou contar aqui para vocês. Não vou falar nome de pessoas e tal, né? Mas eu fui o primeiro pré-candidato da história política de Parauapebas a registrar um plano de governo. Na verdade, nem os candidatos tiveram plano de governo. E eu fiz um plano de governo com a ajuda de alguns amigos e registrei esse plano de governo no cartório eleitoral.
e como pré-candidato. E fui para Belém para poder conversar com um cara de um grande partido, que me chamaram para ir lá, para apresentar para ele o meu projeto. Por que eu queria mostrar para esse cara? Eu fui para lá acreditando que ele compraria a ideia. Daqui o microfone pega? Legal? É. Cara, um estúdio chique desse, eu tô tendo que vergonha. Desculpa a vergonha que eu passei. Aí eu fui pra lá porque o cara era pastor, né? E não tenho nada contra pastor, até eu sou evangélico também, mas não tenho nada nem a favor. Aí eu falei, não, esse cara, ele pensa na população, ele pensa no povo, ele pensa no mais carente, no cara que realmente precisa do poder público, né? Então, com o meu plano de governo, eu chego lá, ele vai comprar ideia, vai me abraçar e vai me dar o partido e vai... Aí eu fui para Belém. Nesse tempo eu não estava na igreja, não. Eu não era evangélico, né? Aí tá. Mas já tinha sido. Aí cheguei lá, sentei lá na recepção. Aí passou um cara gordinho assim, e eu achei que esse cara era o ajudante dele, né? Mas era o próprio cara, que eu nunca tinha visto ele. Aí ele parou assim na porta e falou assim, Falcão, é você? Eu falei, eu. Bora, me segue aqui. Eu falei, beleza, cara, né? Cheguei lá, era o próprio cara, né? Segue, cara. Aí, sentei lá na mesa. Tu te lembra do... Tu te lembrar? Aquela não lembra que ela não é mais jovem. Sim. Né? Tu lembra daquela aliança multinível? Os caras vendiam aliança multinível? O cara te pintava um mundo assim. E outra, ele tinha um pensamento muito além do teu, né? Assim, a frequência dele era bem mais alta, né? Então ele não deixava de falar, né? O cara da aliança multinível. Eu lembro disso que eu conheci um cara que ele era um avião para vender nessa parada aí da aliança multinível, que era aquele negócio de pirâmide. Acho que foi das primeiras que teve. Mas né? todo golpe o cara tem que te convencer. Aí não lembra das empresas. Não. Aí eu Não vamos nos comprometer. Olha o processo. É um processo. Aí esse cara, eu cheguei pra ele, né? Entreguei, dá licença aqui pra pegar aqui, ó. Olha a verdadeira riqueza. Olha aí, bicho. Entreguei o plano de governo, aí ele pegou e fez bem assim, ó. Cadê a foto? Cadê a Não, foto? Você seria vice de... Falou o nome do cara, né? Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, olha, pastor, eu não estou pensando em ser vice, não. Eu quero realmente ser candidato, quero ser uma opção, que as pessoas dizem que não votam porque não tem opção, eu quero ser uma opção e tal. E aí eu falava com ele, falei, olha, eu fiz um plano de governo, porque eu penso nisso e tal, Parauapebas é uma cidade rica, a gente precisa pensar economicamente no futuro da cidade, porque não podemos depender só da mineração o resto da vida. E aquela baboseira toda, né, que eu sou disco arranhado nessa situação de... Porque para mim eu acho que a economia é o mais importante, né? Daqui a pouco a gente pode falar disso aí, se tiver tempo. Aí, e eu falando isso, juro para vocês, eu tava falando sobre isso, ele falou assim, cara, por que falou o nome do cara, né, do prefeito atual, do atual não, da época, né? Por que o cara não pegou minha equipe lá em Parauapebas? Poxa, eu soube que fulano tava, os caras lá todo dia de Gamaroque lá, não sei o quê, e o cara não chama a gente. Eu tava falando numa coisa, ele tava falando em outra. Parece que eu tava falando eu tava na casa de ABC, o cara já tava na raiz quadrada, né? Aí, rapaz, assim, bom, se você aceitar ser vice de Fulano, você volta para Parauapebas, conversa com o pessoal lá, já foi me devolvendo o meu plano de governo, né? Converse com o pessoal lá, vou falar com fulano de tal. E aí, vamos conversando. Tipo assim, eu ia voltar como uma moeda, né? Aí eu peguei, desci, entrei no meu carro, isso era finalzinho do dia, e eu ia ter uma reunião no outro dia, né? Com outro cara lá. Aí saí na Almirante Barroso ali na... já pra vir pra... Não, para ir pro hotel. Rapaz, coincidência, né? Liguei o carro, né? Quando a gente liga o carro, já liga o som, né? Tava ligado na rádio. E era uma hora de um programa evangélico, né? Tava tocando um hino, que eu não me lembro que hino que era, mas aquela coisa assim me tocou. Eu falei mesmo, sabe? Chorei dentro do carro. Decepcionado, fiquei muito decepcionado e falei, Deus,
Se essas são as pessoas que estão falando no seu nome, meu Deus, eu tenho muita moral contigo ainda. Então eu vou falar agora. Tira esse negócio do meu coração que eu não quero mais não. Tal, se for assim, blá 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 e tal. Cheguei no hotel, tava tão aborrecido assim, tão... Sabe, Kelly? Sabe aquela coisa assim de... Você cria uma expectativa tão grande em alguém, por isso que hoje eu não crio mais expectativa. Que eu cheguei no hotel assim, fui lá, me ajoelhei, fiz uma oração de novo, pedi a Deus para aliviar aquilo do meu coração, porque eu tava muito angustiado. Aí quando foi de manhã, aí eu não saí mais, nem saí para jantar nesse dia. Aí no outro dia, um cara me chamou, um cara que é meu amigo lá em Belém, até hoje é meu amigo Fernando, ele tinha uma produtora, não sei se ainda tem ainda, até ele fez campanha pro Daci aqui na época. Uma produtora, ele falou assim, não, Falcão, tu já tá onde? Eu falei, cara, eu tô tomando café aqui no hotel, vai embora. Ele falou, não, você não tinha uma reunião hoje? Eu falei, não, eu vou participar mais não, já te marquei, vou embora. Não, mas eu quero te apresentar um cara. Aí ele me levou para conversar com um cara, que eu não vou falar o nome dele aqui, porque de repente o cara não... Mas um advogado lá de Belém, que ele inclusive deu um tapa num senador numa época lá, dentro de um evento lá. Vocês devem saber quem é esse cara. Aí eu fui para tomar café com esse cara de manhã, de novo, né? Já tomava café, então eu fui para uma padaria lá com eles. Ele pegou meu plano de governo, todinho, leu. Leu? Falou, cara, quem fez isso aqui? Eu falei, eu. Pô, parabéns, cara. Me parabenizou. Você quer ser candidato? Quero. Ligou para um cara, e aí eu fui lá nesse cara, e ele não foi como o outro foi comigo, né? O pastor não foi aquele cara, foi um cara atencioso, chamou gente para fazer foto, não sei o quê, mas acabou que eu também fui uma moeda de troca aqui na época. Isso foi em 2016, tá? Uhum. Então, acabei sendo uma moeda de troca. Não consegui ser candidato, porque eles vieram com imposição de cima, pegaram bastante dinheiro nas custas aí do bobão, e eu não fui candidato, de novo, né? Então, assim, para ser candidato hoje, não basta só você ter boa vontade, não basta só você ter um plano de governo, não basta só você ser bem intencionado, e eu acho que você ser bem intencionado é uma coisa que até atrapalha, porque as pessoas, os próprios políticos, o meio, você está falando agora do funcionalismo público, e a Kélia sabe disso, e eu já estive lá também, você porque não passou ainda, né, Kélia? Ainda. Deus. Mas você vai ainda ser petista, vai participar Não. do Kélia, aí a Kélia pode dizer, dentro do próprio funcionalismo Kélia está público, tentando me converter ao funcionário. Hoje eu já tentei falar. Venha para a universidade, venha para a universidade. a universidade Quer? está lembrando, né? Assim, aí dentro do próprio funcionalismo público, existem os que te minam dentro disso. E se tu quer fazer algo bem feito, tu arruma sua inimizade. Aconteceu comigo. Né? Sim. Você não é bem visto, você não é bem quisto. Ninguém fala bem de você. Não, você é uma pessoa não grata. E no meio político, na cúpula política, da mesma forma. Por que você acha que eu fiz um excelente trabalho, digamos assim, puxando aqui a sardinha do meu lado, onde eu passei? Mas por que não me chamaram mais, já que eu consegui? Porque eu também nunca fui um cara de fazer esquema de nada. Claro. Né? Nunca, não estou dizendo que os outros fazem, mas assim, eu nunca fui de fazer esquema. E eu também vou fazer um outro parênteses. Eu já estive por diversas vezes assumindo diretorias dentro da Secretaria de Saúde e tudo. E é engraçado, da feita que cai a tua exoneração, as pessoas que estavam do teu lado passam do lado, encostam em ti, né? Outros diretores, e parece que você não existe. Deixou de existir. Não existe. Bloqueia o teu telefone e era aquele, em menos de 3 horas antes de você exonerar, amiga, e sabem que você tem competência técnica para estar lá e de repente desvaloram tudo por causa de um pedaço de papel e por causa de um status. Mas, Kélia, sabe o que acontece? É porque aquilo que eu estava falando, né? Que eu falei, graças a Deus eu tenho uma capacidade dada por ele de não depender de política, para pôr o pão na mesa, né? A minha esposa, ela é enfermeira, tu sabe disso, mas não é porque é minha esposa, mas é uma excelente Isso profissional. É verdade. Capacitada e está hoje, está tentando e super humana.
muito bem capacitada, né? Está tentando voltar. Até falei com o prefeito também, né? Pedi para ele a oportunidade dela que ela volte, porque é uma pessoa que pode ajudar muito, Sim, né? sim. Mas assim, não é só isso, né? Porque aí tem pessoas que não têm essa capacidade. Não. Eles precisam puxar saco, aí precisam com a história do puxa saco ou puxa carroça, né? E são essas pessoas que né, quando tu tá numa posição, elas estão do teu lado, estão ali. Elas precisam fazer isso com todo mundo, né? Então, assim, voltando, não desmerecendo ninguém, nenhum deles, mas para mim é maravilhoso ter a oportunidade, por exemplo, de estar aqui hoje e falar o que eu quero, né? De estar onde quer que eu esteja, falar o que eu quero, né? E eu sempre fui muito respeitoso com relação a tudo que eu faço, que eu falo. Por exemplo, quando eu fui pré-candidato, gravei vários vídeos. Sim, eu acompanhava, eu compartilhava. Se você pegar os meus vídeos, eu não falo nome de prefeito, eu falo da função. Porque muitas vezes o cara como político, ele é uma coisa. Como ser humano, como pessoa, ele é um pai de família, tem que respeitar. Sim. Igual agora tem muita gente que, né, a gente falou aqui agora do Faisal. O Faisal era um cara que fazia política mesmo, não era a política da esculhambação, vamos dizer assim, xingava o cara de nomes que não deveriam, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. O Darcy, quando ele voltou, ele deve lembrar disso. Ele voltou da Bahia, eu fui conversar com ele um dia num prédio ali onde ele estava, quando ele voltou para ser candidato de novo. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu encontrei ele de novo, que ele marcou, eu marquei, ou ele marcou alguém para conversar com ele, peguei na mão dele e falei, olha, muito obrigado acho que foi aí que ele tirou o slogan dele de campanha, pelas oportunidades que você me deu dentro do governo, porque foi ele realmente. Sim. Né? Foi ele que me deu a oportunidade de ser secretário, diretor, um monte de coisa. Então não tem por que eu, né, ser ingrato com relação a isso. Sim. Mas não concordei com a forma dele fazer gestão, com as pessoas que ele estava trazendo de volta, e o resultado está aí hoje. Ele pode até ser uma pessoa bem intencionada, mas não está conseguindo fazer, porque a gente sabe que o pau que nasce torto, ele até a cinza é torta, né? Então tem pessoas que não têm vontade, não têm interesse, né, de realmente fazer. Que assim, Kélia, tem muita gente que fala assim, a própria Bíblia fala, né, que não ajuntar tesouro na terra onde a traça e o ladrão mina, a traça destrói e tal. Que onde estiver o teu tesouro estará no teu coração. Tem muita gente que nunca está satisfeito com o que tem. Sempre quer ter mais. Sempre quer, né? E aí, você sabe que, tu também de empresa privada, sabe que se você tira, meu filho, não já está falando, né? Você está tirando, não tem no mundo que dê conta. E ainda mais no público, que os caras não sabem racionar nada. O cara para dentro de um carro e fica o dia todo com o ar ligado, se for o caso, esperando alguém sair de dentro de um prédio, gastando combustível. E nessa hora é muito importante, o pessoal que estiver assistindo aí, eu acredito que é essencial que a gente entenda que projetos como o nosso, nós somos anônimos, nós somos pequenos, não somos ninguém ainda, né? Nós esperamos crescer, mas ajude a gente a crescer. Não esquece de compartilhar, curtir e espalhar a palavra, certo? Mas nós estamos... Principalmente as pessoas de Paraupebas, né? Isso. Sim. Nós estamos Sim. aqui... Vamos ser bairrista, né? Sim. Querendo o quê? Nós estamos querendo fazer o que hoje a gente chama de informação descentralizada. Porque a informação, até mais ou menos 2010, ela era controlada por um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui. E o pessoal fala hoje de fake news. Meu amigo, fake news sempre existiu. Sempre existe alguém contando mentira. Então, mentira é normal. O problema é que antigamente a mentira só era contada por um lado e não tinha ninguém para questionar essa mentira. Então, quando a informação começa a descentralizar, quando a informação começa a ser distribuída, quando todo mundo tem acesso a um aparelhinho que grava, isso é essencial, grava o seu buraco da sua rua, grave os problemas que estão feitos. A própria lei permite, se você gravar, se você estiver participando do evento, você pode gravar, não é considerado crime. Isso aí pouca gente às vezes sabe, você pode usar como prova. Então grave, divulgue, coloca no YouTube. Vamos aumentar essa rede, porque é exatamente isso. A gente ainda está vivendo, e o reflexo foi a eleição passada, né?
uma eleição, foi quase, lembre-se, foi um 50-50, a diferença foi 1 milhão de votos. Mas é exatamente isso, uma coisa do pessoal que está vivendo uma política antiga com um povo que está mudando. A tendência é que isso vá mudando. E isso eu acredito que vai acontecer. Por quê? Todo ser humano, por natureza, se ele tiver a oportunidade, ele é meio ruim. A gente até gostaria de acreditar que todo ser humano é bom, mas não é. Naturalmente, essencialmente, a gente é ruim. Agora, quando você tem alguém fiscalizando, é o que acontece no sistema privado, né? Quando você tem alguém te cobrando, quando você tem metas, quando você tem isso, é mais difícil você roubar. É o tal do a oportunidade faz o ladrão? É, a oportunidade faz o ladrão. Isso mesmo. Então, começa a fiscalizar o seu vereador, começa a cobrar dele, começa a mandar vídeo. Tem TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem YouTube, pessoal. Massifica em cima desse indivíduo. Se o cara fez uma promessa, a internet não esquece. A internet não esquece, meu amigo. Fica gravado, fica salvo. E tirar alguma coisa da internet Dizem é que a uma internet coisa é pra que sempre. é para sempre. É quase impossível. A partir do momento que caiu, é quase impossível. Que você a Xuxa, né? Ela Ah. tinha aquele vídeo lá. Isso é verdade. Aquele vídeo. E a revista Playboy dela, né? Papai. Eu acho que não foi só uma. Acho Olha que que tem uma só. mais Fala nisso. mais edições. Com o vídeo do Dr. João Carlos. Ai, é maravilhoso. Estamos aí pra Excelente neurocirurgião. Maravilhoso. Ele tem muita história pra contar. E nossa, e assim, gosta de umas músicas paraenses. Nossa, é muito gostoso, tá? Tá Gosta com do ele. Macai. Ama. Ei, Ó. Falcão, é uma curiosidade, só me permitindo aqui só fazer esse break, já que você falou tanto, realmente do teu plano de trabalho, quando você fosse empossado, eu gostaria de saber, me fala, o que se hoje você recebesse a chave da cidade, o que você poderia fazer para nós, que somos dessa população que ora ri, mas sabe chorar muitas vezes? Kélia, eu falava no começo, né? Sempre falei da questão econômica, né? Se você puxar os meus vídeos aí, tem um vídeo que tem uma entrevista eu acho que foi na Rede TV. E eu falo lá, foi em 2016, eu falo da economia, né? E pode ver lá na minha entrevista que eu disse lá que ia acontecer o que está acontecendo agora. Mais de 5 mil pessoas foram demitidas agora, até porque também usaram muito como cabide de emprego, mas porque não tinha como pagar pela queda na arrecadação. Então hoje assim, a prefeitura depende da Vale, as empresas dependem da Vale, todo mundo depende da Vale, vírgula, né? Depende da mineração. Então eu acho assim, qualquer prefeito hoje, que já passou do tempo, que não se preocupar em criar, eu não falo nem uma matriz econômica, mas criar uma alternativa econômica para o município, seja turismo, seja uma criação porque a gente tem uma ferrovia que liga um porto, que já falaram muito sobre isso, inclusive foi uma das coisas que eu falei, mas uma criação de uma área de livre comércio, né, um porto seco, alguma coisa, para impulsionar a economia, principalmente o comércio. Não tem. Porque assim, ó, se não tiver, hoje, se a gente tiver qualquer obstáculo na mineração aqui, a cidade vira um caos. Como foi agora? Quantas pessoas perderam o emprego? Tu estava na prefeitura, tu sabe? Tava. Mais de 5 mil pessoas, eu acho, no mínimo, né? Para que eu ouvi dizer. E eu vou dizer mais ainda. Futuramente, eu não estou dizendo, não sei tempo, mas eu tenho certeza que essa galerinha que está concursada aí, muitos terão que participar de um programa de demissão voluntária. Sim. Porque Sim. não vai ter dinheiro para pagar. Sim. Cara, dinheiro não nasce árvore. E o dinheiro daqui é tirado da mina. Não existe almoço grátis, pessoal. Pois é. Então, assim, uma das coisas, eu acho a primeira coisa, uma reforma administrativa, reduzir o tamanho da prefeitura, né? Tirar esse vínculo da prefeitura com a Câmara, né? Tem que ser cada um no seu quadrado, porque isso encarece muito a questão pública. A outra coisa, a questão da saúde. Uhum. Cara, se não tiver um atendimento
emergencial, assim, pré-emergencial, vamos dizer assim. Em outra, como já tem hoje da UPA, mas a minha ideia antigamente era que os postos de saúde funcionassem pelo menos até meia-noite, né? Um médico, porque às vezes o cara sente precisa fazer uma inalação, mas ele tem que ir no hospital. Sim. E aí ele tem que passar pela triagem, faz todo aquele processo, acaba demorando muito, né? Acho que um dos grandes gargalos é esse aí. Mas, Kelly, acho que, assim, nada se faz sem dinheiro. Então, a primeira coisa é resolver a questão econômica da cidade. Em Belém, nós, assim, há um tempo atrás, nós adotamos unidades sentinelas, que era justamente aquelas unidades em bairros chaves, que eram os bairros mais carentes, os bairros mais populosos, os bairros mais de alta criminalidade. É o Jurunas. Né? Fala do quase meu bairro, né? Que eu morava na Batista Campos, um quarteirão do Jurunas. Mas, assim, fazíamos ele rodar, as unidades, né? Rodarem até meia-noite, com a equipe completa. Né? Hoje, a política de saúde do homem, eventualmente, ela está abrindo as portas das unidades básicas de saúde para o horário a partir das 19 horas. Que o homem não procura as unidades. E é o horário que ele está chegando em casa. Né? Mas a adesão é mínima. Infelizmente, a adesão é mínima. Mas isso que você falou, eu vi acontecer e eu vi que dá certo. Esgota mais o pronto-socorro, né? Você encontra oportunidades de acesso no horário que realmente pode você ir lá, né, para fazer o atendimento, principalmente o atendimento de emergência. E uma pré-avaliação, por exemplo, o que eu imagino, se você tem, por exemplo, o posto de saúde do Liberdade, funcionando até meia-noite, e uma ambulância ali disponível, vai chegar um acidentado que o médico vai avaliar. Se ele tem um risco de ter tido um trauma ou uma fratura em qualquer lugar do corpo, ou uma lesão interna, ele avalia, o médico vai avaliar, coloca na ambulância e manda para ele já regula para o hospital. Isso. Agora, se o cara simplesmente foi só uma escoriação, um negocinho ali, não, você vai passar uma medicação aqui pro cara libera ele. Sim. Né? Então, assim, se não, vai todo mundo para o hospital, para o mesmo lugar, tudo pro né? Hoje eles estão direcionando muito para a UPA, né? E acabou virando um caos também, né? Que eu mesmo fui lá na época da Covid, não sei se foi por causa da Covid em si, mas realmente muito difícil. Muito difícil. Então, assim, Kélia, eu me preocupo muito com a questão econômica, porque eu sei que sem a economia, se a economia não estiver girando, não tem como fazer nada pela prefeitura. E a gente viu isso aí agora, né? Nesse pós-campanha aí de deputados, né? Que tiveram que demitir muita gente. Abalou porque muito. Não tinha dinheiro, né? E dizem que o ano que vem vai ser pior. Eu espero que não. Mas a gente não pode, Isso não é só a nível de Parauapebas, tá? É bom saber que está acontecendo a nível global. A gente está vivendo uma exceção a nível global que o pessoal não fala. Tem a questão da redução do FPM, mas a prefeitura de Parauapebas é royalties. Não, mas isso, vou dar exemplo. Que Kélia fala muito de saúde, e às vezes o pessoal esquece. A minha formação, eu sou geólogo, eu trabalho com mineração. Passei alguns aninhos aí em cima trabalhando com mineração. Então agora eu que vou te entrevistar. Então, é muito importante que a gente entenda que está tendo uma recessão, que é uma recessão a nível global. A China está comprando menos. A China comprando menos, Parauapebas vende exclusivamente para a China. Então, não é uma questão só processual, assim. A gente está tendo uma questão econômica global. Está caindo o preço do ferro, está caindo o preço das commodities, está diminuindo o negócio. A gente tem um governo atual que está aumentando os impostos, está sobretaxando, a própria mineração está sendo sobretaxada por causa da questão do meio ambiente, que aumentou a quantidade de impostos. Isso tudo onera, isso tudo faz com que todas as empresas da área de mineração meio que deem pé para trás. Eles estão com o pé para trás. Então, a gente vinha vindo um processo de crescimento, eu acho que desde 2018, vinha voltando a crescer, e aí o pessoal entrou nessa guinada, que foi no final do ano passado, e eles bateram o pé e disseram, opa, vamos reduzir. Foi aí que caiu a arrecadação. Então, não foi uma coisa assim que aconteceu do nada, não aconteceu do nada, é um negócio que
que já vem acontecendo e que vai piorar nos próximos anos. A gente tem até 2026 aí como uma certeza, vai baixar. Então, pro pessoal, Invertendo os papéis aqui agora. Tu como geólogo, a gente sabe que a mineração aqui... Tem um tempo. Todo dia é um dia menos de mineração em Parauapebas. A tua avaliação como profissional da área é que mais quantos anos aí para se exaurir esse minério de Carajás? a gente tem dois problemas de falar isso. Primeiro que é uma coisa que é... Como é que eu vou explicar de forma bem simples? Eu nem gosto, na verdade, de falar muito disso, mas nós... Vou tentar abrir um parênteses porque tem coisas que eu não posso falar. Ter trabalhado um tempo, tem acordo de confidencialidade, e tem coisas que não é importante, vamos dizer assim, não é interessante que seja domínio aberto, domínio a caixa de Pandora. Mas vamos dizer assim, o pessoal pode pesquisar, se vocês quiserem, qualquer um, é aberto, isso é aberto, qualquer um pode pesquisar. Você vai num site chamado ANM, Agência Nacional de Mineração, certo? Em cima da Agência Nacional de Mineração, você vai olhar lá dentro licenças da região. Você consegue frisar as licenças de Parauapebas, certo? E licenças de projetos, certo? Eu vou falar um dado que pode ser surpresa para vocês, mas vocês podem pesquisar, você vai encontrar isso. Nós não exploramos nem 2% do que a gente tem aqui na área. Mas tu tá contando com o Canaã? Não, eu estou contando tudo. Porque assim, ó... Tem muita jazida, tem muita... Olha, vamos de novo. Isso é informação específica, mas vocês conseguem na ANM. Nós não exploramos nem 2% do que nós temos aqui. No território de Parauapebas. No território da região de Carajás, que conta Parauapebas, Marabá, Florianópolis, Eldorado, Canaã, e aí tem Tucumã, a gente tem, todas essas regiões têm coisas para ser exploradas. Só que a gente tem um fator problemático para a mineração aqui, que é nós não temos pessoal suficiente, nós não temos infraestrutura suficiente e a gente não tem demanda de mercado suficiente ainda para abrir, que é um outro fator. Você não tem do que vender. O problema é esse. A gente tem muito material, mas talvez ainda não tenha mercado para isso. É por isso que está indo devagar. Mas quando as empresas dizem, minério vai acabar e tal, elas não estão mentindo. O que elas dizem é o seguinte, a gente tem hoje aberto, vamos dar exemplo, Carajás, nós temos N4 e nós temos N5. E estão brigando para abrir o N3 agora. Isso. Aí nós vamos abrir N1, na verdade. Nós temos também a mina do Azul, que é de manganês, certo? Essas 3 minas, elas estão em processo de finalização, elas vão terminar nos próximos 15 anos. Só que ninguém fala, isso a própria empresa não vai falar, que existe N1 e que N1 sozinha é 3 vezes maior que N4 e N5, que foi explorado até agora. N1 sozinha. E a gente ainda tem N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 e N9. Mas tem uma coisa, cara, assim, ó, deixa eu te falar. Quando eu cheguei aqui, que foi em 93, né? Na época diziam que era 400 anos de exploração, o tempo, né? Existe até uma piada. E depois, nós vamos fazer o quê, né? Isso. 400 anos. Só que, naquele tempo, quando começaram a explorar, a caçamba que tirava o minério era pequenininha. Não, mas ainda o trem era menor. Mas Não dá mais isso. Mas eu vou te dizer por que não dá mais isso. Porque na época, Canaã era município de Parauapebas. Hoje, quem é que tem a maior mina, Céu Alberto? Canaã. Canaã era município de Parauapebas. Automatizado, né? Quando... Não é bem verdade isso aí também. Não é a maior mina hoje? Né? De longe, a COZD está rodando só com 30%. Mas é a maior mina. Não é. Não é a maior mina? Nem de longe. Isso é outra coisa que... É uma informação que é validar. De novo, é por isso que eu não gosto de desmentir o que é real e o que é bem... Você pode... É aquela história. Já existe, já é domínio público a questão de reservas, já é domínio público algumas coisas. Então, algumas informações podem ser dadas. Outras eu não gosto de entrar, porque, de novo, eu estaria entrando diretamente sobre algumas informações que são de dentro da empresa. Eu costumo dizer que a maioria das empresas, elas não divulgam o que pode comprometer elas. E aqui tem um problema grande da política comprometer a própria empresa mineradora. Então, por que a Vale vai dizer que nós temos, digamos, 3.000 anos de mineração aqui? O que evita, digamos, de um prefeito psicopata aí, qualquer, botar uma taxa daqui e cobrar royalty antecipado de 100 anos, já que vai continuar? É muito mais interessante eu vender a ideia que está acabando. Porque a ideia que está acabando gera um conceito de,
está acabando, então a gente não pode cobrar demais. Se está acabando, que é uma defesa. Então é aquela história, se eu tenho algo, se eu ganhei um dinheiro alto, eu não vou dizer para todo mundo que eu ganhei um dinheiro alto. Eu vou dizer, não, eu tenho pouco. Entendeu? É uma questão de defesa. Então é muito do que se fala e do que se é real. Por isso que eu falo, entre no site, pesquise reservas, isso aí é domínio público, a empresa é obrigada a fazer reservas. Tem já na NM bem definido isso aí de reservas, a quantidade de reserva e a quantidade de projetos que tem aqui para a região. Tem muitos projetos que já estão licenciados que nunca abriram. Por isso que eu falo, a gente abriu muito pouco projeto aqui na região. A gente não tem, na verdade, pessoas suficientes e corpo de trabalho. Nós não temos pessoas para trabalhar nos E é muito projetos. centralizado na Vale também, né? Não, porque a Vale tem a licença. Então, mas ela poderia abrir para outras empresas explorarem. É aquela história, sua casa é sua casa. Você vai ceder um pedaço da sua casa para alguém ficar? Tem vezes que a gente faz. Não, isso. isso, né? E aquela, você confia? Mas ó, a gente tem hoje a OST tá aqui dentro, a gente tem uma outra mineradora rodando aqui em Palmares, a gente tem a própria, né? tem a Puritirama lá em Marabá, tem uma outra mineradora que está pegando Marabá, a gente tem um pessoal entrando em Tucumã, então não está ficando só a Vale. O problema é que ela ainda é maior. Então esse processo de descentralizar é um processo que vai acontecer com o tempo. E essa N1 está enfrentando dificuldade para tirar a licença agora, né? Marina Silva, mas não posso falar mal dela aqui. Fala aí, posso. mas essa situação... Aí é o processo ambiental, que a gente não... É porque parece que desde não sei se é 2019, que não pode mais a céu aberto, né? Isso. Tem um porém. Tem uns buracos assim. Na verdade, poder não pode abrir, mas expandir a lei permite. Quando No já caso está aqui, a aberto, expansão. é a expansão. Então é esse buraco. Aí o buraco está em processo As ambiental. terminologias que são... Será que vão liberar isso logo? O governo quer dinheiro, acho que o governo querendo dinheiro libera assim. Não é um negócio tão difícil assim. A prova disso é a nascente do Rio Amazonas, que é rica em petróleo. A Marina tentou negar de todo quanto foi jeito e pode ver, vai ser liberado agora. O governo quer dinheiro. A única coisa que esse governo quer agora é dinheiro. Será, cara? Eu tenho minhas dúvidas. Ai, Falcão, você... Falcão, aqui pra gente concluir, de toda essa conversa que é muito legal. Gente, é muito bacana de estar com uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é articulada. Não, você, articulada não somente no eixo político, mas em muitas áreas o Falcão domina. Então é muito legal estar contigo, né? Muito legal mesmo. E assim, eu falo de peito aberto e de coração limpo. O que você deixaria de mensagem para a formação desse legado que eu e você, ele, temos filhos pequenos? O que você gostaria que, de repente, fosse emblemático para um novo governo, já que a gente já está na iminência de uma nova campanha municipal, né? Qual seria a tua mensagem final para a gente poder encerrar e poder refletir sobre as tuas palavras? Kélia, eu só acho assim, que as pessoas precisam, a primeira coisa, saber o que elas querem. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja bem... eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre. Porque eu vim de lá, eu falei aqui no começo que eu vim do Maranhão, né? E assim, lá no Maranhão, eu nasci vendo a política do assistencialismo. Né? Foram anos e anos, décadas, né? E décadas da política da família Sarney lá no Maranhão. E as pessoas elas estão acostumadas a fazer política da forma que a gente está falando aqui. De aproveitar o momento político para achar que está tirando vantagem de alguma coisa. As barganhas. Então, assim, se a gente não mudar, eu estou falando da gente porque eu vim do Maranhão, e não é só do Maranhão, a gente sabe que é no Brasil inteiro, né? Principalmente as pessoas de baixa renda, né? Que a gente está falando aqui agora, a gente está falando da questão da comunicação, como isso abriu, né, para que as pessoas se informem. Então, a informação, hoje ela está aí, né? Mas muita gente ainda não quer ter essa informação. E principalmente mudar
né, a forma como se faz política. Tem muita gente que não quer mudar, não quer acreditar, e a gente viu agora, né, o resultado do quanto essa falta de informação e muitas vezes até a falta de caráter de outras pessoas levaram, assim, tá levando o nosso país para um caminho meio obscuro, né? Hoje a gente vê o desemprego, né? Muitas pessoas que recebiam benefícios, que diziam que ia melhorar, foi perder, né, muita coisa, e talvez isso seja um momento de reflexão. De picanha a gente passou para abóbora. Né? Talvez seja um momento de reflexão. Não estou dizendo que a gente tem que não votar em político A, político B, ou partido C, partido A, partido B, porque, como a gente falou aqui da questão do funcionalismo público, nos partidos, os partidos políticos são só siglas. Tem um estatuto que eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que participam do partido nunca leram o estatuto. Né? Mas, assim, tem pessoas boas. Em todos os cantos tem pessoas boas, em todos os partidos. Né? Inclusive nesse que tu tá pensando. Né? Então, A gente conhece gente boa, né? sim, tem pessoas boas. Então, assim, que a gente possa refletir aprendendo com os nossos erros. Né? Os nossos erros aqui em Parauapebas, porque foram muitos, né? A gente falou aqui da questão econômica, e uma das minhas preocupações que um amigo aqui me deixou bem mais tranquilo, vou para casa, vou dormir melhor hoje, sabendo que a gente não explorou nem 2% da nossa riqueza mineral, né, que isso ainda vai gerar muitos empregos para mim e para os nossos filhos. Para isso o governo tem que deixar, né? É. Se o governo liberar a licença ambiental, ninguém abre. Mas vai deixar. Tu disse para mim que os caras estão querendo dinheiro, É o que eu aquilo queria. como é bom. Tá vendo? Ele tá começando a abrir a caixa de Pandora. Então, assim, que a gente aprenda com os nossos erros, Kelly. Estou falando a gente porque eu também errei, né? Que a gente possa aplicar tudo que a gente perdeu, né, como valor político, principalmente, aqui nessa cidade, vou falando agora, e a gente possa olhar de forma mais sensata para os candidatos. Eu vi uma enquete esses dias agora de alguns candidatos, e tinha dois candidatos. Aí eu fui falar de um que é meu amigo, que eu conheço. Como você, falaria de vocês, né? Como falaria do Nakai, de pessoas que eu conheço. Fui lá e escrevi, ó, essa pessoa eu conheço, sei que é uma pessoa sensata, que é um cara que tem uns negócios em Parauapebas, que é um bom pai de família, que é um cara... Falei dele, né? Falei mesmo de coração aberto dessa pessoa. O outro eu não conheço. O outro, para mim, é um forasteiro. O que eu tenho de dizer dessa pessoa? Né? É a mesma história, a gente falou do jabuti em cima da árvore. Eu vou botar um jabuti em cima da árvore? Né? Então, só há uma chance, né, da gente mudar. Mudando os conceitos. Né? Você tem que mudar conceito. As pessoas não parar de pegar o político como um time de futebol. Esse é meu político e ele pode fazer qualquer cagada e eu vou continuar votando nele. A gente tem que mudar. Porque é aquela história, né? Você pegou um ladrão, botou ali, botou a raposa para olhar para as galinhas. Mas é a cultura do descerebramento, né? Você não pode pensar, não pode criticar, não pode debater, né? Eu acho até que isso que nós estamos fazendo aqui está com os dias contados. Sim. A gente espera que não, né? Mas se Mas nada o que- mudar, as coisas... A tendência é essa. Porque o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aqui conversando entre nós três, mas as pessoas que estão nos assistindo, a gente está dando a elas, né, um pinguinho de dúvida ali para que elas comecem a avaliar o que a gente está pensando. Claro que tem pessoas que não levam isso a sério, né? Tem muita gente que só assiste novela, né? Não vai ver um bate-papo legal. Mas assim, também agradecer vocês, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Né? Me sinto honrado de estar aqui, porque eu sou um anônimo. Mas é por isso que eu estou aqui, né? Por ser um anônimo. E eu quero aproveitar, né, para já deixar aqui uma deixa para vocês. Já falamos isso fora do ar, mas eu quero falar também aqui no ar. Que eu gostaria de ver aqui o seu Salatiel Almeida, que foi o primeiro prefeito de Curionópolis, um cara que tem uma história fantástica de vida, uma pessoa de caráter ilibado, assim, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito correta, muito direta.
E assim, que vai enriquecer muito esse programa aqui. Eu tenho certeza que vai ser o top 10 durante muito tempo das entrevistas. Se vocês puderem trazê-lo aqui, eu também gostaria de participar, porque eu também conheço a história dele, né? Ajudar a puxar, né? Na conversa. É um cara que seria muito bom. Primeiro prefeito de Curionópolis, um cara que conhece a história de Serra Pelada, conhece a história da região, conhece todos os políticos da região, vai ajudar muito. Não é um anônimo, mas é um cara que vai contribuir. Nossa. O que tu me diz? Com certeza. Como é que diziam antigamente? Martelo... Prego batido, martelo. Isso. Prego batido e ponta virada. Pego, batido, ponta virada. Olha que Isso fofo, né? mesmo. Então, pessoal, a gente vai fechar hoje por aqui, né? Muito engrandecedor, tá? E não se esqueça, compartilhe, dê um like, né? Fale pro vizinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e, por favor, né? Compartilhe, comente e traga sugestões. A gente está aqui também para absorver as sugestões de vocês. Vai estar no primeiro comentário fixado o Instagram do nosso amigo, vai estar também fixado também o nosso Instagram, né? Acompanhe o nosso Instagram, siga a gente no Instagram. A gente está vendo no Facebook, que ela está vendo isso aí. Que essa Kelly acha que Facebook é coisa de velho, por isso ela não quis fazer um Facebook. Não, entendi. Então eu vou pagar o meu, vou pagar. É isso que eu também fiquei. Eu me senti velho quando ela falou isso, mas tudo Vou pagar bem. meu Facebook agora. Né? Meu Mentira, Facebook gente, lá com. mentira. Isso Então a gente vai estar no Facebook é o também. fake news. Isso é fake news. Mas já tá no TikTok? A gente está separando os cortes por TikTok. Porque o TikTok, o formato é bem maior, né? Então, teoricamente, a gente teria que cortar para poder entrar no TikTok. Aqui, dá pra fazer vários cortes. Vai dar pra fazer vários Qualquer cortes. coisa eu gente, mando vocês no ar mesmo, fazer as dancinhas, Isso, rebolando no bumbum. TikTok. Pra botar no TikTok. Certo? E Aí você pode me convidar. que Hoje- eu sou muito bom nisso. hoje eu vou pedir uma coisa que para mim é essencial, o que a gente está conversando, pessoal. Toda informação que você receber, pesquise, checa, verifique. Veja se é a validade. Veja se ela é real, entendeu? Eu falo isso muito até mesmo para os meus alunos. Cheque tudo, inclusive o que eu estou falando tem que ser checado, porque é essencial para que você saiba que a verdade está sendo divulgada, porque a gente fala alguma coisa ou outra, a gente também pode cometer alguns erros, né? Então, se cometemos alguns erros, a gente já vai pedindo desculpa aí, cheque, verifique, para a gente não ter essa dor de cabeça. Checa seu vereador, seu prefeito, né, seu deputado, vê se ele está fazendo as coisas direitinho. Porque se ninguém cobrar, meu amigo, a gente vai ficar nessa... E tem muita gente que pensa que, eu vou comentar alguma coisa na rede social e isso não vai dar em nada. Pelo contrário. Pesa bastante. Se muita gente der um dislike aí, no político, incomoda pra caramba. Não, isso pesa. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo digital e cada vez que tiver mais projetos como o nosso, né, é o que a gente espera, descentralizar esse negócio, talvez a gente consiga melhorar o Brasil. Que é uma das essências desse programa aqui, que é pegar pessoas anônimas, pessoas que não teriam a oportunidade de estar falando em outros locais. Como eu, por exemplo. Né? Que tem histórias. Tem histórias legais para a gente comentar e trazer para poder falar, conhecer as pessoas, né, Kelly? É muito bacaninha. A gente vai fechar por aqui hoje, né? Já tem quanto tempo aí? Temos já um tempinho de gravação. 3 horas. Já temos... E a gente está sob Chegamos uma a 2 direção. horas de... Oi? Chegamos a 2 horas? Temos primeiro episódio de 2 horas, será? Sob nova direção. Meu Deus do céu. Então tá, gente. Então vamos terminar por aí. 2 horas e meia, ó. 2 horas e meia Eita. de programa. Já tô calculando aqui quanto que deu o meu cachê. Então a gente vai fechar por aqui, tá bom? E lembrando, toda semana nós estaremos aqui com agora o nosso estúdio, nosso... Isso. Não esqueça que no meio da semana a gente libera os audicasts. Os audicasts são temas relacionados a tema técnico, né? Uhum. E o nosso podcast, os vídeos mesmo de podcast, são temas do cotidiano em geral, para trazer à luz o conhecimento do anônimo que a gente convida. Entre nas nossas redes sociais, mande a sua história. Quem sabe você vai estar aqui. Nós vamos trazer o nosso prefeito lá, é uma promessa nossa, vamos já. Vamos trazer. Sim. Já vou conversar com ele. Sim, tá? por favor. Sugestão de entrevista. Por favor. Sugestão de entrevistado. O nosso diretor tá falando aí, sugestão de entrevistado. Certo?
E é isso, vamos fechar por aqui. Eu vou falar o diretor deve ser bravo, eu tô vendo que tem um kimono ali, ó. Tá bom? Tá vendo? Acho bom vocês Então, obedecer. vamos dar tchau pra câmera, minha amiga. Um Tchau. forte abraço, Deus abençoe e guarde a todo mundo. Ah, é com essa mão, né? Beijos! Fechou?